19 de novembro, Café com Deus Pai. Verdades que libertam. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Salmos 119, versículo 4. Deus deixou sua palavra para que compreendêssemos sua vontade e seus princípios. Ele os instituiu para nos ajudar a conhecê-lo, pois somos limitados ainda mais quando comparados a um Deus eterno e onisciente. Onisciente significa um Deus que sabe todos os nossos pensamentos. Às vezes, queremos obedecer-lhe apenas em parte, mas o fato é que essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. Para obedecer completamente ao Pai, precisamos entender que Ele não muda ou flexibiliza suas verdades. De igual modo, é necessário compreender que Deus tem perspectivas muito maiores que as nossas. Independentemente do que podemos acabar por ouvir durante a nossa vida, não podemos nos esquecer de que a verdadeira fonte está em apenas um lugar: a Palavra de Deus. O mundo é repleto de ideias, visões e opiniões que mudam constantemente. Diariamente, a ciência traz novas descobertas que alteram entendimentos anteriores. A Bíblia, porém, é imutável e há mais de 2000 anos não precisa de atualizações, pois continua sendo a verdade de Deus Pai. O fato é que muitas vezes as pressões externas tentarão nos fazer ir de encontro às verdades de Deus. Ou seja, tentarão nos fazer ir contra as verdades de Deus. Mas isso ocorre desde o jardim do Éden, quando o inimigo enganou Eva, contrariando as palavras que Deus havia dito. Saiba que Deus não muda, tampouco a sua palavra. Nela há verdade para quem só ouviu mentiras ao longo da vida. Há vida para quem tinha uma sentença de morte e um caminho de esperança para quem estava perdido. Essas promessas são para todos nós e nos conduzem a uma vida próspera, abundante e cheia de paz. Troque todas as mentiras que você acabou acreditando a seu respeito pelas verdades de Deus. A frase de hoje é: a verdade sempre prevalecerá diante da mentira. Hoje é o dia 323 de 365. A leitura bíblica de hoje é Provérbios, capítulo 7. E a palavra-chave de hoje é verdade. Essa mensagem que nós acabamos de ler hoje está falando a respeito do valor da palavra de Deus. O tema da mensagem é verdades que libertam.
porque nós vivemos num tempo em que as pessoas vivem contando mentiras. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas vivem falando mentiras. Você chega em um ambiente e, dependendo do lugar em que você está, as pessoas apontam o dedo para você e começam a fazer comentários a seu respeito. E muitas vezes esses comentários são comentários negativos a seu respeito. Dizem que você não pode, que você não serve, que você é inadequado, que você não cabe naquele lugar, que você não pode receber aquela promoção, que você não vai se casar, que você não vai conseguir, que você não vai conquistar, que você nunca vai sair do seu lugar. Mas a verdade que liberta, as verdades que libertam, estão escritas na palavra de Deus. O Salmo 23, versículo 1, fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa verdade ensina que, se o Senhor é o meu pastor, então nada vai me faltar. Se o Senhor é aquele que me orienta, é aquele que me guia, é aquele que me mostra o caminho dos projetos que eu faço, então eu vou alcançar. Quando você medita na palavra de Deus, nesse Salmo 23, no versículo 1, você recebe uma libertação. Você para de ouvir aquilo que falam a seu respeito e começa a dizer: podem dizer que eu não vou conseguir, mas se Deus está dizendo que eu vou conseguir, então eu vou conseguir. O rei Davi, que é o autor do Salmo 23, era o filho mais moço dentro da sua família. A Bíblia conta, no livro de 1 Samuel, que quando o profeta Samuel foi chamado por Deus para ir até a casa de Jessé, que era o pai de Davi, ele olhou para o irmão mais velho de Davi, que se chamava Eliabe. E a Bíblia conta que quando ele viu Eliabe, ele pensou assim, Samuel pensou assim: esse com certeza será o rei de Israel. E ele já estava se preparando para ungir Eliabe. Eliabe, de acordo com o texto da Bíblia, tinha uma boa aparência, tinha altura e era o filho mais velho de Jessé. Mas quando ele se preparava para ungir Eliabe, Deus disse para Samuel: não olhe para a aparência dele, nem para a sua estatura, porque o homem olha a aparência, mas eu olho para o coração. A Bíblia conta que passaram todos os filhos de Jessé. E quando Jessé passou todos os filhos diante de Samuel, ele não chamou Davi. Davi nem estava dentro da casa. Mas o profeta Samuel disse: não é nenhum desses filhos aqui. Acabaram os teus filhos? E aí Jessé disse: tem o mais moço. Ele está lá cuidando das ovelhas. E Samuel disse: chama ele. Jessé mandou chamar Davi. Davi chegou dentro da casa e Deus disse para ele: é esse que será o rei de Israel. Davi era o mais moço,
foi recusado, rejeitado, não foi nem sequer chamado, nem lembrado pelo seu próprio pai, que chamou todos os outros irmãos, menos Davi, mas mesmo assim, Deus se lembrou dele e disse que a promessa era para a vida dele, porque Deus havia escolhido ele para que fosse o próximo rei de Israel. Então, ele escreveu esse Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No versículo 2 do Salmo 23 está escrito que Deus me faz deitar em verdes pastos. Muitas vezes você pensa que nunca vai ter descanso dos seus desafios, que as lutas da vida nunca vão acabar. Mas o versículo 2 do Salmo 23 fala: Deus me faz deitar em verdes pastos. Ele me guia por águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Seja o que quer que esteja criando angústia ou aflição sobre a sua vida, é Deus que refrigera a nossa alma. Depois o Salmo 23 fala: Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Significa que ele mostra quais são os caminhos que são justos, porque ele ama o nome dele. Deus tem um nome que se chama Justiça. Deus tem um nome que se chama Deus Eterno. Ele é de geração em geração, ele vive eternamente. Deus tem também um outro nome. Ele é imutável. Ele não muda. Ele faz promessas e ele cumpre tudo o que ele prometeu. Então, quando o Salmo 23 fala que ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome, esse salmo está dizendo que Deus, ele pode nos mostrar os caminhos da justiça, porque ele é eterno, ele é imutável, então a sua justiça é verdadeira. Ao contrário das opiniões dos homens, que são mortais, que mudam o tempo todo as suas opiniões, que olham para o que você tem e quando você tem, eles dizem: você tem valor e é nosso amigo. É nossa amiga, mas quando você deixa de ter o que tinha antes, agora eu não conheço você. Eu não sei quem você é. Nunca vi você. Eles esquecem de tudo que você fez por eles. Eles esquecem de tudo que você fez por elas. As pessoas mudam de acordo com as conveniências, mas Deus, ele é imutável. Então, dessa pequena reflexão no Salmo 23, que é um salmo muito conhecido, nós já podemos perceber que a palavra de Deus, ela sempre é verdadeira. Quando o Senhor é o nosso pastor, então nada nos faltará. Não nos faltarão verdades que nos libertam. Muitas pessoas estão pensando a seu próprio respeito que são pequenos, limitados, que nunca vão mudar de vida, que não podem, que não foram convidados pelas pessoas para terem oportunidades aqui. Mas não olhe
para o que as pessoas dizem a seu respeito. A Bíblia fala em Gênesis, no capítulo 1, ali no versículo 26, 27 e 28, o seguinte. Olha aqui na tela, Gênesis 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Veja o 27. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. O versículo 26 fala que Deus criou o ser humano, a imagem e a semelhança dele, e deu domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. A verdade é que Deus criou a todos, conforme a imagem e semelhança dele. E ele é eterno, é todo-poderoso, é imutável, é cheio de sabedoria. E se fomos criados à imagem e à semelhança dele, então nós carregamos uma parcela de todos esses atributos de Deus. Deus não criou você para aceitar as críticas e as palavras que outras pessoas falam a seu respeito. A palavra de Deus traz uma revelação aqui em Gênesis 1, 26, que você é importante para Ele, que você é a imagem e a semelhança dEle, que você foi criado para ter o domínio sobre todas as coisas. E veja o versículo 27. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Quer dizer, todos os homens, todas as mulheres foram criados conforme essa imagem de Deus. Não existe a ideia de que você é menor, é inferior ou que não pode isso ou aquilo. Deus criou você. Veja o versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus, ele disse que você foi criado à imagem e semelhança dele para dominar e governar sobre todas as coisas. Essa é uma verdade que liberta. A palavra de Deus é que fala qual é a verdade. Voltando para o tema da mensagem, as verdades que libertam significa que você vai encontrar as verdades na Bíblia. Não importa o que falam a seu respeito, importa o que a Bíblia fala a seu respeito. Leia mais a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, essa é a mensagem de hoje. Veja que a frase de hoje é: a verdade sempre prevalecerá diante da mentira. Não deixe a mentira prevalecer diante de você. Hoje é o dia 323 de 365. Nós estamos, portanto, a 32 dias, 42 dias de terminar o ano. E nesses últimos dias, nós estamos convidando todos, desde o dia 1º de novembro, a usar esses últimos dias a fazer uma oração diária, pedindo para Deus abençoar o final de ano e os próximos 12 meses do ano que vem chegando. Então, se você já acompanha o canal, eu espero que você esteja orando.
por você mesmo e pela sua família. Se você caiu nessa mensagem e ainda não está participando desse projeto, desse propósito de oração, eu convido você a começar esse propósito hoje. Faltam aí 42 dias para terminar o ano. Então aproveite esses últimos dias para fazer um propósito de oração por esse fim de ano e pelos 12 meses do próximo ano. Nas orações, você planta sementes. E essas sementes que você planta hoje, elas vão germinando nos próximos dias e no próximo ano. Faça uma oração todos os dias dizendo: Deus, confirma a tua salvação, derrama saúde, derrama força, derrama sabedoria, derrama graça, derrama proteção, derrama o teu escudo, derrama os teus livramentos sobre a minha vida. Ore primeiramente pela sua própria vida, porque você precisa estar bem com Deus, para que você possa ter paz, força, alegria, salvação, restauração e coração puro e limpo, para que você possa interceder pela sua família e pelas outras pessoas. Depois que você fizer essa oração, que é muito simples, é no máximo de 5 minutos, faça uma oração dizendo: estende essas bênçãos para a minha família. E também peça que Deus abençoe os seus 12 meses do próximo ano. Diga a Deus: eu também peço que esse final de ano seja com muita proteção, prosperidade, multiplicação e muita graça do teu Espírito Santo, e que os próximos meses do ano que vem chegando sejam cheios dessas mesmas bênçãos. Incentive as pessoas da sua família a fazerem esse propósito durante todos os dias. Acorde e faça essa oração. E também faça uma oração com a sua família, para que dessa forma você tenha muitas sementes plantadas para receber todas essas bênçãos de Deus. Deus ama a sua vida, Ele quer que você esteja com Ele. Então, faça isso todos os dias. Mantenha o seu relacionamento diário com Deus. Agora quero fazer um convite a você. Se você nunca aceitou a Jesus, saiba que a palavra de Deus, que é a verdade, nós acabamos de ler uma mensagem que diz que a palavra de Deus é a verdade. Ela nos revela que você só pode chegar a estar com Deus se você aceita a Jesus. Então, se você nunca aceitou a Jesus, agora eu quero fazer um convite a você. Creia que Jesus é o Filho de Deus. Ele não passou nessa terra de maneira gratuita. Ele veio aqui especialmente para morrer numa cruz e entregar o seu sangue por todas as pessoas, para que todos recebam o perdão dos seus pecados. A Bíblia fala que aquele que acredita em Jesus e aceita Ele e segue a Ele, receberá a salvação dos seus pecados, receberá o perdão dos seus pecados. Quando você recebe o perdão dos pecados, você se torna filho de Deus, você recebe o Espírito Santo, que é o próprio Deus morando em você, e o seu nome fica escrito no céu, no livro da vida. Quando chegar o final da sua vida, você herdará o reino de Deus. E se ocorrer o julgamento final, quando o julgamento final acontecer, não é e se ocorrer. Apocalipse capítulo 20, que é o último livro da Bíblia, fala
que haverá o juízo final. Nesse juízo final, a Bíblia fala que quem estiver com o nome escrito no livro da vida herdará diretamente o reino de Deus. Então, aceite a Jesus agora para garantir essas bênçãos na sua vida. A palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus fala que você só alcança a Deus e ao céu quando você recebe a Jesus. Então, creia nele como Salvador e faça uma oração comigo agora para receber Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados e me recebe agora como teu filho ou como tua filha. E me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade, em nome de Jesus, amém. Agora que você acreditou em Jesus, recebeu a Jesus por meio dessa oração, faça um pacto com Deus. Procure uma igreja que prega que só Jesus salva, que Ele está vivo e faça todas as suas orações exclusivamente para Jesus. Você não precisa adorar a nenhum santo, a nenhuma imagem, a nenhum anjo. A Bíblia fala que as imagens de escultura, elas têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não apalpam e pés que não andam. E todos aqueles que adoram imagens ficarão iguais a elas. Certamente que você não quer ficar igual a uma imagem. Então ore diretamente a Jesus. Ele está vivo, ele ouve todas as orações, ele intercede por nós diante do Pai. A leitura bíblica de hoje é Provérbios capítulo 7. E a palavra-chave de hoje é verdade, como nós vimos aqui na tela. Então, vamos agradecer a Deus por essa mensagem e depois vamos ler Provérbios capítulo 7. Senhor, te agradecemos por essa palavra, honramos o teu nome, pedimos que o Senhor venha nos guardar na sua verdade, que nunca venhamos tropeçar na mentira, mas venhamos andar sempre na correção do Senhor, na sua verdade. Abençoa cada um, cada uma, hoje e sempre, 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 com todas as bênçãos espirituais que o Senhor já derramou sobre nós e também nas físicas, nas materiais. Toca na saúde e toca também nas faltas e necessidades de cada pessoa que ouviu essa mensagem. Amém e amém. Se você lembrou agora de alguém que precisa ouvir essa mensagem, que está sendo atacado, que está sendo atacada por palavras de mentira, compartilhe para que essa pessoa entenda que a verdade é a palavra de Deus. A verdade é que todos são criados à imagem de Deus e que todos têm muito valor. Deus abençoe e agora vamos ler Provérbios capítulo 7. Provérbios capítulo 7 fala a respeito da tolice de alguém tropeçar no adultério. O livro de Provérbios é um livro que tem 31 capítulos. Você consegue ler Provérbios todos os meses. Basta você ler um capítulo por dia. Nos meses com 30 dias, você lê os capítulos 30 e 31 no dia 30. E no mês de fevereiro, você pode ler o capítulo 1 e 2 no dia 1º, os capítulos 8 e 9 no dia 7 e os capítulos 30 e 31 no dia 28. Eu convido você
a ler Provérbios todos os meses, dessa forma, porque Provérbios, quando você lê, medita e põe em prática, livra você de muitas situações ruins e mostra o caminho da sabedoria. Provérbios é um livro que foi escrito para isso, para trazer conselhos para que você escape do mal e tome decisões muito boas, para que você tenha uma vida de excelência. Medite em Provérbios. Aqui no canal, todos os meses nós gravamos Provérbios. Hoje é dia 19 de novembro e já você terá o capítulo 19 de Provérbios. Você pode acessar todos os dias o capítulo do dia e aprender como seguir uma vida pautada na palavra de Deus. O livro de Provérbios aqui no canal já foi gravado várias vezes, desde 2023. Se você for na seção das playlists, você pode ver as meditações dos meses anteriores. Tem todos os capítulos de Provérbios ali. Nesse mês também, nós estamos fazendo a gravação de Provérbios. Você pode acessar o capítulo 19, gravado hoje, 19 de novembro, para a sua meditação. Mas vamos aqui ler Provérbios capítulo 7. Versículo 1. Filho, lembre do que eu digo e nunca esqueça os meus conselhos. 2. Faça o que eu digo e você viverá. Siga as minhas instruções com o mesmo cuidado com que você protege os olhos. Veja que ele está dizendo para cuidar da palavra de Deus, como você protege os seus olhos. 3. Guarde sempre os meus ensinamentos bem gravados no coração. 4. Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. 5. Eles conservarão você longe das mulheres imorais, das mulheres de palavras sedutoras. O texto fala que você deve conservar a sabedoria, você deve guardar o entendimento como seu melhor amigo, que você deve levar em consideração a palavra de Deus sempre para tomar as suas decisões. E fala que quando você tem a palavra de Deus, você vai ser protegido das mulheres imorais. Esse texto não se aplica só para os homens, se aplica para as mulheres também. Se você guardar a sabedoria, você vai escapar dos homens imorais. Você vai escapar dos relacionamentos que trazem a destruição de muitas pessoas que caem no envolvimento com pessoas imorais, na prostituição, no adultério, na promiscuidade. Promiscuidade significa viver vários relacionamentos sem nenhum propósito que não levam à formação de um casamento e de uma aliança. Veja aqui o versículo 6. Uma vez eu estava olhando pela janela da minha casa. 7. E vi vários rapazes sem experiência, mas notei que um deles era mesmo sem juízo. 8. Esse rapaz estava andando pela rua, perto da esquina onde morava uma certa mulher. Ele passava por perto da casa dela. 9. Ao anoitecer, quando já estava escuro. 10. E aconteceu que essa mulher foi encontrar-se com ele vestida como uma prostituta e cheia de malícia. Então ela estava ali, vestida para chamar a atenção, e ela já estava com malícia, com má intenção. 11. Ela era espalhafatosa, ou seja, ela chamava muita atenção, e ela era sem vergonha e estava sempre andando pelas ruas. 12. Ficava esperando em alguma esquina, às vezes numa rua, outras vezes na praça. 13. Ela chegou perto do rapaz e o abraçou e beijou. Então, com um olhar atrevido, disse: 14. Paguei hoje os meus votos.
e a carne da oferta de paz está comigo. Veja que esse versículo 14, ela fala para ele que ela pagou os votos dela. Isso significa que ela disse para ele que ela estava de bem com Deus. Isso significa que você pode encontrar essa mulher atrevida, espalhafatosa, que chama a atenção dentro da igreja. O fato de você estar dentro da igreja não significa que todas as pessoas ali são pessoas comprometidas com Deus. Pode existir pessoas que se passam por pessoas corretas, mas cujo coração está cheio de malícia e que não tem comprometimento com Deus. Essa mulher disse para esse rapaz que ela pagou os votos dela. Ela estava dizendo o quê? Eu estou de bem com Deus. Eu já pedi perdão e agora eu vim atrás de você. Veja que o versículo 15. Por isso saí procurando você. Eu queria encontrá-lo e você está aqui. 16. Já forrei a minha cama com lençóis de linho colorido do Egito. 17. Eu a perfumei com mirra, aloés e flor de canela. 18. Venha, vamos amar a noite toda. Passaremos momentos felizes nos braços um do outro. 19. O meu marido não está em casa e ele foi fazer uma longa viagem. 20. Levou bastante dinheiro e só voltará daqui a alguns dias. 21. Assim ela o tentou com os seus encantos e ele caiu na sua conversa. 22. E num instante, lá foi ele com ela, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha. 23. Onde uma flecha atravessará o seu coração. Era como um pássaro que entra num alçapão, sem saber que a sua vida está em perigo. 24. Agora, meu filho, escute, preste atenção no que vou dizer. 25. Não deixe que uma mulher como essa ganhe o seu coração. Não ande atrás dela. 26. Pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos que nem dá para contar. 27. Se você for à casa dessa mulher, estará caminhando para o mundo dos mortos, pelo caminho mais curto. Então esse texto fala sobre os perigos do adultério, da prostituição, e não se aplica só aos homens, se aplica também para as mulheres, para que escapem do homem imoral, daquele que faz propostas que levam à tentação, dizendo que não há problema nenhum de se envolver com a pessoa casada. Provérbios 7 fala para você ficar longe da pessoa que tenta você e não quer nenhum compromisso, nenhuma responsabilidade, nenhuma aliança com Deus e com a formação de sua família. Preste atenção, fuja desse laço, porque há muitas pessoas que têm caído nessa armadilha. Elas pensam que podem sair e se divertir com várias e várias pessoas até que o tempo passa e quando elas olham para trás, elas passaram uma vida sem organizarem a sua vida sentimental e emocional, ficam no mundo dos mortos, cheios de feridas, em razão de tantos relacionamentos que não levaram a lugar nenhum, que tiveram alguns momentos de prazer, mas que carregam muitas dores emocionais que ficam por toda a vida e que muitas vezes levam muitos e muitos anos e até acompanham a pessoa até a morte, pelas dores que passaram e que não precisariam ter passado. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Amém e amém.